Boa noite a todos, queridos amigos. Espero que estejam todos me ouvindo muito bem. Sejam mais uma vez, obrigado, Rose. Mais uma vez, todos nós, muito bem-vindos à casinha, essa casa querida, do bem, de Jesus. Que possamos, então, agora passar aqui alguns minutos de amor, de carinho, de troca, junto com os nossos irmãos do plano invisível, pelo menos invisível para a maioria de nós, e também nós que estamos aqui nas lutas da matéria, não é? Muito bem, o tema da noite de hoje é muito interessante, porque a gente fala muito pouco dele. Lembrando, claro, que a casinha, ela segue um roteiro estruturado de estudos, de reflexões sobre a obra O Evangelho segundo o Espiritismo e também a codificação do Espiritismo como um todo, obras complementares, né, ao longo de todo o ano. E hoje a gente tem o ensejo de falar sobre a introdução da obra, que não é pouca coisa, não é pouca coisa, não é? Porque na introdução é onde Kardec, junto com os guias da humanidade que codificaram a doutrina espírita, ou em outras palavras, estruturaram, organizaram todo esse conjunto de ensinamentos de alto nível moral, espiritual, para vir aqui para a Terra, entre nós encarnados, né? Então, é o processo da codificação, virar livros, conjuntos de conhecimentos, de reflexões profundos. Ele fala do objetivo da obra. Então, a introdução da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela fala objetivo da obra. O que já nos faz começar com uma reflexão importante, que é toda a doutrina espírita. Vamos lembrar, doutrina por quê? Doutrina é um conjunto de ensinamentos e revelações de alto teor moral e espiritual, com o objetivo de ensinar a humanidade. Esse conjunto de ideias, de revelações, de informações, de orientações de alto teor moral, ou seja, ligado a questões do comportamento humano, com o intuito de educar a humanidade, o ser humano, é uma doutrina. E essa foi chamada de doutrina espírita, já que tinha que ter um nome. Era uma nova doutrina que vinha ao mundo, oficialmente, com a primeira obra, a obra básica, que é o Livro dos Espíritos, em abril de 1857. E se a gente seguir a sequência da base da codificação da doutrina, que é chamado Pentateuco de Kardec, ou Kardeciano, o Pentateuco da doutrina, e penta porque são 5 grandes obras, contendo os ensinamentos, as revelações, as ideias, os guias da humanidade terrestre. Nós temos depois o Livro dos Médiuns, e depois, em 1863, então, o Evangelho segundo o Espiritismo sendo publicado pela primeira vez aqui, pelo menos no plano material, não é? 1863. E antes de nós falarmos do que está ali, a essência da introdução, que é qual o objetivo dessa obra, por que essa obra veio para o mundo, para o planeta Terra, então é um assunto máximo, né? Temos que entender isso. Mas a gente abre o livro, eu estou aqui com o meu exemplar já raladinho, nós abre a capa, nós temos o seguinte, e às vezes, ou muitas vezes, nós passamos batido, né, dessas primeiras páginas, a gente não lê, ou se passa o olho, a gente não processa o que está ali. E é muito importante, porque é a base de tudo. Então, está lá, Allan Kardec, que é oficialmente o autor material, né, o codificador da obra. O título da obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, até que tem uma história, tem muitas histórias interessantes sobre a vinda desse livro ao mundo, que foram compiladas, estão relatadas na última obra já publicada após
Desencarnação de Kardec, que é Obras Póstumas. Quem tiver curiosidade, vale a pena, é muito interessante. Voltando para cá. Então tá lá, o título, aí está escrito assim, na primeira página, contendo, dois pontos. Então ele vai falar o que o livro contém, já logo de cara. Porque não é todo livro que tem isso, não. Tá assim, abre aspas, né? Contendo a explicação das máximas morais do Cristo. Ponto. Agora, para pensar, gente, um livro que vem ao mundo para explicar as máximas morais de Jesus Cristo. Não é o único, hein? Não é o único. Vírgula. Sua concordância com o Espiritismo, né? O que o ensinamento moral de Jesus, como que ele conversa com o ensinamento dos espíritos superiores que codificaram, trouxeram a doutrina espírita para o mundo. E a última frase, que é a mais impressionante, sua aplicação às diversas situações da vida. Ponto. Aí a gente tem, olha o porquê que essa obra veio ao mundo. Aplicação, eu vou explicar o ensinamento de Jesus e vou explicar o impacto, a aplicação que esses ensinamentos do grande mestre têm em diversas situações da vida. Olha o tamanho disso, o tamanho do empreendimento desta obra. E depois vem a célebre frase, né, de Kardec, do grande profeta Kardec, ou do grande missionário, do grande discípulo de Jesus, né, nosso irmão mais velho, dentre muitos que já vieram para a Terra para nos auxiliar, e veio já diversas vezes em missão. Está lá, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Dizendo, né, em outras formas, que fé e razão, ou religião e ciência, têm que andar de mãos dadas. E a doutrina espírita não pode estar fora disso. É maravilhoso, né? Aí você, passado assim, então já tem, só para deixar claro, a primeira página, que não é nem introdução, não é o prefácio, não é o índice, é a primeira página do livro. Ele já coloca toda a base do que é o livro. É incrível isso, gente. E depois vem algumas explicações, né? Aí vem o prefácio, que nós vamos ter que ler, é curtinho, e a introdução. Então, aí entra no livro, né? Tem outras questões também dentro da introdução. A gente vai falar do objetivo desta obra. É uma parte da introdução. É a primeira parte da introdução. Mas antes a gente ler o prefácio, gente, que é uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade, vamos falar sobre isso. Acabei de descobrir, inclusive, que o meu prefácio está todo rabiscado pelo meu filho, que virou papel aqui para, né, alguma brincadeira interessante, mas tá intacto para nosso trabalho, ainda bem. O que é legal a gente pensar? O nível de cuidado da codificação do Espiritismo, do próprio codificador reencarnado, Kardec, o líder do processo aqui na matéria, à época, com muitos assistentes, inclusive com grande auxílio intelectual, braçal, emocional, espiritual da sua esposa, Abeli, e muitos outros que participaram, encarnaram para isso, nessa grande missão, mas com toda a diligência da espiritualidade, gente, pensa nisso, de pegar um livro dessa magnitude e começar a ir explicando tintim por tintim. Tudo explicado claramente, carinhosamente, que mostra o amor de Jesus pelos irmãos mais novos da Terra. Já que, como a própria doutrina, de uma forma ampla, revela, é uma doutrina que foi presidida, sua vinda para o mundo, por ele, por Jesus, o governador espiritual do planeta, nosso mestre, guia e modelo. Não é? Ele ficou registrado nos evangelhos que ele é quem, ele faz a promessa que pediria futuramente, por isso pediria a Deus, ao Pai, que enviasse o Consolador quando a época certa chegasse. Né? Então é disso que nós estamos falando, desta magnitude de explicar os ensinamentos de Jesus quase 1.900 anos depois da sua encarnação,
E ter o cuidado, o carinho de tudo ser claro, seguir uma sequência amorosa, didática, para ficar fácil e não ter dúvida mais para a gente entender as leis de Deus que o Cristo veio revelar, ensinando e vivendo. Então, isso dá um tamanho para essa introdução, né? Não é qualquer coisa, gente. É uma das obras, também como o Livro dos Espíritos e outras da codificação. Estamos falando de, humildemente aqui, porque isso não está em nenhum documento oficial de nenhuma universidade. Estou falando para nós aqui. Está entre os livros, certamente, na nossa humilde opinião, mais brilhantes livros de conteúdo espiritualista moral que existe fisicamente no planeta, em toda a história da humanidade. Não é pouca coisa. Por isso que a obra é estudada o ano inteiro pela Casinha e muitas outras casas sérias espíritas, né? Tem que estudar, é uma obra fundamental da doutrina. Se a gente formamos, né, um grupo de pessoas que a gente se dispõe a seguir os ensinamentos de uma doutrina, a gente tem que estudar a doutrina. E uma das formas mais importantes de estudar as bases mais fundamentais da doutrina espírita é estudando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que, como vimos, ele explica os ensinamentos máximos morais de Jesus Cristo, o Mestre planetário. Vamos lá, aí nós temos, então, o prefácio. Antes da introdução, o prefácio, palavra que vem do latim, que significa aquilo que é dito ou falado primeiro. Direto no ponto, prefácio, aquilo que é falado primeiro. Então, é antes da própria introdução, que é o que abre os caminhos da obra, né? Introduz, que abre. Antes tem o prefácio, aquilo que é falado primeiro de tudo, é o prefácio. E temos o seguinte prefácio, que passa batido, e hoje nós vamos ter aqui, nesse momento, a chance sublime de ler juntos. Melhor ainda, eu leio, vocês me acompanham. Abre aspas. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, olha aqui o prefácio, eu vos digo, primeira pessoa, eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Linguagem bíblica. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e um hino sagrado se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Aí tem uma notinha na obra, né, embaixo da página, que fala assim: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Por isso foi aqui colocado como prefácio. Ou seja, o prefácio já diz tudo. De novo, tem a primeira página lá, Kardec faz questão de falar qual que é o conteúdo da obra. Já deixa a pista. Aí vem o prefácio, que é uma mensagem recebida à época, gente, assinada pelo Espírito da Verdade,
e que esse próprio Espírito, no capítulo Cristo Consolador, onde tem várias mensagens assinadas pelo Espírito da Verdade, deixa de forma bastante inequívoca, ou sem dúvida, de que é a pessoa, o ser Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o próprio, né? Aqui não cabe a gente debater esse assunto, que às vezes é controverso, mas ele é muito claro, e se é ele ou é a essência da mente, da moral dele, é o que importa. Então, temos esse prefácio, assim, eu diria, num bom sentido, me permitam dizer, escandaloso. E a gente passa e não olha. Não olha uma pérola dessa que está na mão, às vezes está ali em cima da mesinha da nossa casa, na prateleira. Tem PDF também, tem online, né? Tem a Kardecpédia com todas as obras lá gratuitas. Se acessar a internet, está lá. E você não vê essa página, gente. Vamos parar para falar rápido aqui, bem rápido. Se a gente pudesse botar numa balança de peso, de luz, tem 3 parágrafos esse prefácio dessa obra aqui, assinado por Espírito da Verdade. Qual seria o peso de luz, peso moral desta página? Então, olha que maravilha estamos lendo hoje. E a gente poder falar, nossa, eu posso voltar lá e ler de novo. O que é que o Espírito da Verdade falou para que fosse usado de entendimento para que existe a obra Evangelho segundo o Espiritismo, que ele mesmo presidiu toda a codificação, como guia da humanidade maior. Muito bem. A gente vira a página, aí vem a introdução. Aí tem várias partes a introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar um pouquinho agora só da primeira parte, que é chamada Objetivo desta obra. Aí a gente lembra falando do carinho de Jesus, o carinho dos seus missionários que trabalham em seu nome no planeta, nos guiando. Porque lá ele fala que ia chegar a hora de acabar as trevas e que tudo deveria ser compreendido pelo cego. Nós que estamos aqui encarnando, reencarnando e demorando para entender as leis supremas de amor de Deus, né? Então está lá, o objetivo dessa obra. Se todo o livro começasse assim, ia ser maravilhoso, né? E aí, sem querer discorrer por todos os parágrafos, claro que não é o objetivo aqui da nossa pequena palestra, alguns trechos, né? Aí Kardec, com as suas, né, orientações superiores, as suas inspirações, não é? Já que tem mensagem que está lá no Obras Póstumas, que fica claro que o Espírito da Verdade é um espírito próximo a Kardec. Então, a gente faz uma ideia também da dimensão do coração desse espírito que conhecemos como Allan Kardec, né? Missionário. Então ele fala, olha, podemos dividir todas as matérias contidas nos evangelhos, nos evangelhos canônicos clássicos bíblicos, né? Em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas da igreja, e a 5ª parte, o ensino moral. É aquilo que é o ensino de como nós devemos nos comportar perante as leis de Deus. Ele diz, olha, se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussão, a última, que é o ensinamento moral de Jesus, essa permanece inatacável, ou seja, independente da religião, da crença, do país, da inclinação política, ideológica, essa parte do que Jesus falou, do que é certo fazer na vida, como filhos de Deus, ninguém discute. Porque ela está fora de controvérsia. Mesmo nos evangelhos foram escritos por homens, traduzidos, copiados ao longo dos séculos. E contém alguns equívocos. É normal, é humano. É matéria humana, gente. Agora, o ensino do Cristo, então, como um código divino, a própria incredulidade se curva, ele diz, né? O ensinamento do Cristo, que já está unido a Deus pela sua elevação espiritual, é puro e perfeito. Então, não tem controvérsia. Então, resumindo, é dessa parte que está nos evangelhos, dos 4 evangelhos,
que o Evangelho segundo o Espiritismo vai pegar e explicar numa linguagem moderna, atual, para que não haja mais dúvidas sobre o ensinamento do guia da humanidade para as criaturas. Olha a dimensão espiritual que isso tem. Ele diz, é por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar. Ele vai para outra dimensão, caminho da felicidade, já que é o código de Deus, né? Se Deus que criou tudo, você seguir o código de Deus, o caminho da felicidade é certo. É uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. E essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. E ele fala mais um pouco, que vai pegar muitas passagens do Evangelho, da Bíblia, e dos autores sagrados, que muitas vezes são muito difíceis de entender. É que o próprio Kardec está falando. E a gente, quando pega a Bíblia e lê mesmo o Novo Testamento, tem muitas passagens difíceis. É uma linguagem difícil. Né? E ele diz, tem muitas que parecem até absurdas, por falta de uma chave que nos dê o verdadeiro sentido. Ele diz, esta chave, para entender esta linguagem dos evangelhos bíblicos, está no Espiritismo, que veio 19 séculos depois, a seu tempo. Né? Então, ele vai acrescentando o porquê esta obra existe. Mas aqui a gente quer ficar hoje com a essência. E diz assim também, um pouco já para o final dessa parte da introdução. Esta obra é para o uso de todos. Isso é muito importante a gente entender. Porque lá o Espírito da Verdade fala disso, que a obra é para todo mundo, é para a humanidade inteira. Não é mais só para estudiosos do templo, né, os grandes gurus da religião, que conseguem entender uma linguagem complicada, fala latim, fala não sei o quê, fala grego, né, hebraico, não. É para todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta, né, sua vida, nosso comportamento perante a vida, conformar, ou seja, alinhar nossa vida à moral do Cristo, ou os ensinamentos morais de Jesus. Então, objetivo, gente, é pegar. E olha, para a gente fechar essa parte do raciocínio, o trabalho que isso não deu. Você pega os 4 evangelhos que são considerados verdadeiros, né, pela humanidade ao longo dos séculos, pela igreja dominante. Você analisa, retira todas as passagens que são ensinamento moral de comportamento que Jesus está fazendo sobre as leis de Deus, como a gente se portar perante a vida, hoje e para o futuro. Retira todos dos quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai explicar cada passagem máxima dessa minuciosamente, de forma que ninguém mais tenha dúvida do que Jesus disse, ensinou e viveu. Esse é o objetivo do livro, da obra. É grandioso, gente. É muito grandioso. Isso é importante a gente falar, por quê? Porque às vezes a gente está lidando com uma luz gigantesca na nossa vida que a gente não se dá conta, que até da loucura que é a nossa vida aqui na Terra, que é uma loucura mesmo. Muitas dores, provações, desafios, né? Essa batalha diária, a gente não consegue parar para respirar e olhar isso. Então, esse é o momento que a espiritualidade diretora da casinha está nos dando nas direções do Cristo, nessa noite. É maravilhoso isso. O tamanho da luz que está na mão, numa obra, um conjunto, né? Parece que é assim, é um conjunto de páginas impressas ou de páginas digitais, de palavras, mas é muito, muito grande isso aqui. Bom, e para a gente fechar a nossa reflexão, eu gostaria de fazer uma ponte com o livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis morais, que é a parte onde o Evangelho segundo o Espiritismo vai e amplia, aprofunda e detalha, que são os ensinamentos morais, que vem a base toda do mestre planetário. Tem a questão 627, que eu gostaria de ler aqui para nós fecharmos essa reflexão hoje.
Só um segundo. Por favor, gente, ignore o barulho que está vindo mensagem aqui de coisa que não tem nada a ver no computador. Aqui na questão 627, olha o que Kardec pergunta e como encaixa perfeitamente para a gente fechar o entendimento do porquê esta obra veio ao mundo e por que a gente passa, por exemplo, na casinha, como falei, outras casas espíritas sérias, o ano inteiro estudando essa obra. E que passemos a vida inteira estudando. A gente tem que entender por que ela existe. A pergunta é, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Olha que pergunta sensata de Kardec. Jesus já não veio na Terra, ele não é o mestre maior, ele já não ensinou todas as verdades maiores, a lei de Deus. Por que agora tem um monte de espírito superior querendo ensinar comportamento para a humanidade? Tem novidade aí? E aí os guias da humanidade respondem: Jesus empregava normalmente na sua linguagem alegorias, figuras e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Palestina, 2000 anos atrás, gente, certo? Faz-se, então, importantíssimo agora que a verdade se torne inteligível, ou seja, compreensível para todo mundo. Olha de novo eles falando, é para todo mundo. Não é só para espírita, inclusive. Né? É para a humanidade do planeta entender Deus por Jesus à luz de uma linguagem clara. Ele segue, muito necessário é que aquelas leis de Deus que Jesus ensinou e revelou na Palestina há 2000 anos, né, aqui um parênteses, sejam agora explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, ainda menos os que as praticam. Ou seja, Jesus veio uma missão sacrificial gigantesca, sim, ensinou todas as leis de Deus, a lei máxima do amor, em todas as suas expressões, na máxima perfeição que um espírito pode conceber como criatura, sim. E aí, o que a humanidade nós fizemos com isso ao longo dos séculos? Esquecemos, não entendemos, muito menos praticamos. Tá aí a história do planeta, né? E como estamos ainda hoje. Um show de horror. Né? Então, aqui os espíritos dizendo, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem seus defeitos. A resposta é dura. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa dar desculpa de ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas vontades, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Gente, é bonito demais isso aqui. Questão 627 do Livro dos Espíritos. Eles estão dizendo justamente para que a doutrina espírita veio ao mundo, e, portanto, também a parte que é o núcleo, né, dos ensinamentos morais de Jesus, que é a obra, terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até que o título final, depois que, né, pode sair um título bem estranho aí, quem lê em obras póstumas vai ver, ou já bem conhece essa história, está aqui também o Evangelho, ou seja, a revelação da lei de Deus pelo Cristo, esse é o Evangelho, segundo a doutrina dos Espíritos, que é um conjunto de informações com a linguagem científica e moderna, que não vão deixar mais ninguém que está com um mínimo de vontade com dúvida do que é o certo, de quais são as leis que regem o universo infinito criado pelo Pai Supremo, que Jesus ensinou e viveu. Ponto. Claro. Esse é o objetivo.
E aí você fala para a gente arrematar, tá? E, acima disso tudo, por que tudo isso? Por que esse objetivo é necessário? Está escrito aqui também. A gente não pratica e sofre. E Deus não quer que a criatura sofra por tempo demasiado, embora seja fruto das nossas escolhas, do livre-arbítrio, mas Deus quer filhos felizes. E o mestre incumbido de nos coordenar, as ovelhas perdidas, quer ver todos bem, em paz, em equilíbrio, em harmonia, em fraternidade, em amor, em equilíbrio, em carinho, em todo o planeta. Então, toda ajuda que pode vir do céu vem sob sua coordenação magnânima, com a aprovação de Deus, claro, sempre, né? Nada acontece sem a vontade e a aprovação de Deus para incrementar a luz da humanidade. No fim, gente, a doutrina espírita veio, como outros movimentos também do alto, para formar homens de bem, a gente sair da ignorância, do orgulho e do egoísmo e podermos ser um dia felizes, começando com a nossa individualidade, que vai se espraiar ao nosso redor, dentro das nossas casas, quem convive conosco, nas ruas, e assim vai, em ondas, para cobrir o planeta. É para formar homens de bem e uma humanidade, uma sociedade feliz. É por isso que essa santa doutrina esclarecedora e consoladora veio ao mundo. Que tenhamos muita gratidão pela oportunidade de conhecê-la, estudá-la e, quiçá, praticá-la no limite de nossas forças mentais, espirituais, emocionais, a cada minuto de cada dia. Muito bem, esta era a reflexão da noite. Agora que possamos todos respirar fundo, ficarmos tranquilos para a sequência dos trabalhos da casa, o passe virtual, o passe físico em quem está presencialmente na casinha hoje, e todos os auxílios que virão do alto. E assim, quando acabarmos o passe e as orações, faremos uma prece de fechamento, tá bom? Vamos lá. Passe virtual. Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas vindas de um plano de luz chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então, a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.
Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus seja ouvida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. Muito bem, então, amigos queridos, convido a todos que queiram se manter de olhos fechados, da forma com que ficarem mais confortáveis nesse momento, respirando fundo mais uma vez, e buscamos aqui juntos o sentimento de gratidão, em primeiro lugar, pela oportunidade da noite, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade de expiarmos e passarmos pelas lutas, pelos desafios que a inteligência e o amor de Deus nos coloca individualmente em cada caminho, para que assim possamos aliviar nossas consciências, acharmos a paz dentro de nossos próprios corações e nos fortalecermos na inteligência, nas emoções, na conduta, nas fibras espirituais. E assim, entendendo esse caminho de confiança com os espíritos superiores, com o Mestre, com o Pai Criador, que saiamos todos aqui desta noite com a confiança de fato elevada, com a fé aquecida, com o coração confortado, acalmado, e com a certeza que iremos superar todos os desafios do caminho, presentes e futuros, se nos mantermos nos caminhos colocados por Jesus. Que todos possam ser agraciados nas suas necessidades, que os trouxeram aqui nesta casa hoje, encarnados e desencarnados, que tenhamos todos um bom retorno para os lares, para os ambientes familiares, domésticos, ou os lugares que temos pela frente hoje e pela semana. Que assim seja, graças a Deus.